Vamos falar agora de biomecânica no sistema DEMO. Vamos entender por que que o arco inferior desapinha, qual é o processo do fio nisso aí, tá? Então, primeiramente, vamos entender alguma coisa de simplificação do que nós vamos falar, tá? Vejam só, vamos entender esse gráfico. Movimento do dente em milímetros por tempo em dias. Quando nós ativamos o fio, colocamos o fio no dente, ele tem uma força implicada naquele momento, tá? A partir daí, se eu tenho um bracket convencional, mais ou menos 15, 20 dias, eu vou apertar aquilo, eu vou trocar o fio. Eu tenho outro movimento desse, ele faz aquela força no dente, é fio de aço, ele fica estável e tem que esperar o próximo atendimento para ativar de novo, tá? Isso é o que o sistema convencional faz com forças pesadas, tá? Se nós fizermos isso com o sistema DEMO, olha como que fica. Então, ele é leve e contínuo. Você coloca o fio 14, ele trabalha até acabar. Não tem que ficar ativando. Ele não vai ter parada. Acabou de nivelar, ele está trabalhando o perímetro do arco. Olha como que é rentável isso aí, né? Te proporciona várias situações de gestão de clínica que anda. Então, eu não estou só nivelando ele, eu estou fazendo perímetro de arco, eu estou fazendo diagrama. Então, não é tudo embolado no sistema de fio termoplástico. Tá, vamos entender isso aí numa situação na mandíbula, por exemplo. Vamos falar primeiro da mandíbula, depois nós falamos da maxila. Por exemplo, como que eu fiz para deixar esse caso que tinha esse tamanho de apiamento, todo ele corrigido? Esse é o caso que vai ser apresentado, vai ser publicado na JCO. Então, o que leva você a fazer uma mecânica dessa? Aquilo que nós acabamos de falar, força leve. Sem força leve não resolve isso aqui. Isso aqui é paciência, fio leve e tempo. Não tem atalho, tá? A ortodontia não mudou, mudou a tecnologia para fazer a ortodontia bem feita. Isso é importante nós entendermos, tá? Por exemplo, essa situação antes e depois, o que leva esse arco que já tinham falado em fazer disjunção inferior, osteogênica, para corrigir esse apiamento inferior que era muito severo. Está aí o caso tratado sem estresse nenhum. Como que aconteceu isso aí? No arco inferior e no superior? Simples, ó. O apiamento, quando você tem perímetro de arco para trabalhar, à medida que você vai trocando de fio, ele vai desenvolvendo um processo de expansão, tá? Então, os dentes vão sofrendo esse processo aqui, ó. E esse processo favorece o apiamento, a verticalização dos pressos favorece o apiamento, tá? Eu faço isso há 16 anos, é isso que eu vejo no dia a dia. Eu tiro as condições de uma posição para outra e o detalhe, o apiamento é mínimo, tá? Pesquisas já provam isso. Vocês vão entender no final desse bate-papo nosso o que é isso aí. Para entender essa expansão, isso aí já é pesquisado, já é um fator de não ter dúvida mais, tá? Não se questiona mais isso. Por exemplo, esse trabalho feito pela doutora Karina e o aluno Tarso Esteves, que foi aluno meu de um curso, e eu dei a dica para ele, falei, por que você não faz o perímetro de arco? Se você não faz o borda-ala, o que acontece com o borda-ala? Eu estava curioso para saber. Nem sempre a gente tem tempo para fazer isso aí. E como eu estava fazendo mestrado, eu dei o tema, o departamento aceitou e eu cedi o material. Esse menino foi na minha casa, ficou lá uma semana levantando material e fazendo o trabalho dele. Pois bem, a conclusão disso aí, tá? Que os aparelhos autoligáveis em relação ao grupo tratado com aparelho convencional, ele expande mais, tá? Ele tem mais expansão. Pois bem, aqui quando eu leio isso aqui, eu entendo que, isso está escrito na tese dele, que o aparelho autoligável é qualquer aparelho autoligável. Não, não é o aparelho. Aqui está embutido o fator fio. Quem viu o tópico que eu falei sobre fios agora de pouco, que quando eu pego nele, um volta ao normal, o outro não volta, não vai dar certo, você não vai conseguir resultado. Você tem que ter
ou material adequado, senão não funciona. Então, aparelho autoligável Damon seria o ideal aqui. E a proposição foi essa, foi uma pesquisa com bracket autoligável Damon. Então, isso aqui nos leva a conclusões que a própria pesquisa provou, e aqui eu peguei um dos modelos que o menino estava medindo, e olha só o que aconteceu com a borda-wala nesses casos. Por isso que ele expande melhor do que o aparelho convencional. Então, inicial e final, eu peguei um paquímetro, coloquei as mesmas medidas, e olha essa linha amarela, ela acusa o tamanho de expansão que ocorreu na borda-wala. Então, o osso basal não muda. O que muda é a parte óssea dento-alveolar. A alvéola é plástico, é moldável. Então, é isso que aconteceu. Se vocês olharem na imagem do lado esquerdo, vocês vão notar que o paquímetro está acusando a borda-wala hoje. E como ele era antes, está do lado direito. Tá bom? Então, é isso que ocorre no meu dia a dia clínico há muito tempo. Vejam só esse caso aqui. Ó. Olha o tamanho do apiamento. Aí você fala, mas como é que você resolve isso aí sem extração? Eu não podia extrair, ele era classe 1. Tinha um overjet, que eu tinha que compensar esse overjet, pelo nivelamento e alinhamento dos dentes. Era classe 1 de molar, classe 1 de canino. Eu tinha que expandir o arco inferior só, para dar conexão com os dentes superiores. Oclusão correta, tá? O que nós fizemos aqui? Ó? Aqui dá para ilustrar muito bem. Eu falo que contra documento não há argumentos. Peguei os dois modelos, peguei o transferidor, colei uma reguinha, aqui tem a propaganda da Tipi até, né? Peguei uma reguinha e colei no centro da régua. E coloquei na marca da mesial dos molares inferiores. E se vocês notarem, aqui está a medida. Ó. Essa linha acusa a medida que tem dessa linha traçada de mesial de molar a mesial de molar até o dente mais protruído. Tudo bem? Bom, para chegar no que houve embaixo, eu tenho que entender o que houve de expansão. Ele foi de 17,5 para 24 a distância interincisal de caninos. É uma mudança muito considerável. Eu adoro esse caso. Esse caso é o caso a apresentar que vai ser publicado na JCO. Vai ser publicado? Não. Já foi aprovado. Tá? Então, vejam como está essa relação de distância intercaninas. Como que essa distância intercanino mudou tanto? Por métodos de força leve, fio adequado, tá? E olha só o que ocorreu. Transferindo esse tamanho superior para baixo e medindo novamente a diferença, olha a protrusão que houve nesse tamanho de apiamento, 2 milímetros. Então é muito difícil trabalhar 2 milímetros de apiamento só num caso de um apiamento tão severo desse. Isso exige técnica, exige material que te proporcione isso aí. No caso, o fio Copernitai termoplástico, que ele funcione, ele seja ativo durante o tratamento inteiro, tá? Aqui uma dica de como a gente administra os apinhamentos inferiores. Fiz questão de colocar isso aqui porque é um documento incontestável, né? Porque eu fiz sobre o modelo antes, modelo depois. Foi aceito numa revista internacional de qualizar, é uma coisa que é raro a gente conseguir, e espero ter contribuído em alguma coisa para que você entenda um pouco mais do que o sistema Damon pode te proporcionar. Muito obrigado e até o próximo módulo.